Você tem um fabricante de carruagem chamado Bansir, que simplesmente se dá conta de que por mais que ele trabalhe, ele não enriquece. E parece que os ensinamentos que você vê desde lá de 5.000 anos atrás, acho que talvez deve ter sido como o período que se remete à Babilônia Antiga, Mesopotâmia, são tão atuais hoje. Parece para muitas pessoas algo surreal economizar 10% do que ganha. Você tem um fabricante de carruagem chamado Bansir, que simplesmente se dá conta de que por mais que ele trabalhe, ele não enriquece. Fala, nossa, eu sou bom no que eu faço, eu trabalho pra caramba e eu não vou pra frente. Aí ele lembra do amigo dele que teve o mesmo começo que ele, que não era mais inteligente que ele e ficou muito rico, que era o Arcade. Aí ele vai atrás do Arcade pra aprender lições fundamentais sobre dinheiro. E parece que os ensinamentos que você vê desde lá de 5.000 anos atrás, acho que talvez deve ter sido como o período que se remete à Babilônia Antiga, Mesopotâmia, são tão atuais hoje. Porque quando você começa a pegar esses ensinamentos que são tão antigos e você vê que parece que os mesmos problemas que a gente tem hoje são os problemas que a humanidade teve há 5.000 anos, né? É como se a gente pudesse ter mudado a tecnologia, a forma como a gente vive, mas a psicologia humana jamais mudou. Porque a gente consegue pegar os ensinamentos lá da Babilônia, que ele fala, e trazer para hoje em dia. Então a gente estava conversando aqui antes do podcast, que parecia algo surreal, né? E ainda parece para muitas pessoas algo surreal economizar 10% do que ganham. E foi ali uma mudança, um marco na vida da Babilônia, quando o Arcade vai lá e passa os ensinamentos para a população de acordo com o pedido do rei. O Arcade, que é o mais rico da Babilônia, ele não nasceu rico. Como eu falei aqui no começo, ele teve, né, uma origem humilde, junto com outras pessoas, e ele enriqueceu muito, e ele deve esse enriquecimento a um mentor que ele teve, chamado Algamish, que era um comerciante. Ele emprestava dinheiro também para os outros, e o Arcade, ele trabalhava simplesmente colocando, né, contratos e termos em tábuas de argila, com aquela escrita cuneiforme antiga. E aí o Arcade, quando ele teve contato com Algamish, ele perguntou, nossa, como é que eu faço para enriquecer? E ele tinha que fazer um trabalho pro Algamish. O Algamish falou, se você fizer o trabalho até amanhã, eu te falo como é que você faz para enriquecer. Ele virou à noite, escrevendo nas tábuas de argila, iluminado por um candeeiro, que era uma lâmpada daquelas orientais mais antigas, ficou com os olhos vermelhos, tudo deu duro e conseguiu concluir a tarefa. E o Algamish falou para ele, é um negócio super simples. De cada 10 moedas de ouro, né, você tem que gastar 9. Tem que sobrar sempre uma no seu bolso. Essa foi a primeira lição que ele deu. E é óbvia, mas se é tão óbvio, o que o pessoal não faz? Você pega no Brasil, 90% das famílias estão endividadas hoje. Na verdade, elas gastam 11, né? Elas gastam 11. Ou 12. Mas você vê que o Algamish é um casca de ferida, porque ele não fala o que ele vai fazer com o dinheiro depois de guardado, né? Aí ele vai e guarda o dinheiro ao longo do ano inteiro, a uma moeda, e aí no último, quando ele já tinha ali um ano de economias, ele vai e pega o dinheiro dele e dá pro oleiro, que vai buscar joias, que na verdade são cacos de vidro, daí ele perde o dinheiro, ele espera, né? Aí chega e pergunta, e aí, o que deu, né? Essas coisas são investimento, deu errado, obviamente. Ele fala pra ele, já perdeu o dinheiro, obviamente, aí a partir daquilo ali é que ele explica pra ele, né, que ele deveria tomar mais cuidado, tomar as decisões embasadas. Então o cara deixa você juntar dinheiro o ano inteiro, deixa você se fuder, depois você se fode e fala, agora sim, agora eu te explico o restante. Mas esse primeiro princípio aí é até legal, porque no momento que o Algamish fala isso pro Arcade, ele nem entende, ele fala, ué, 100% do dinheiro que eu ganho é meu, como assim eu preciso guardar se vem tudo pra mim? Aí ele faz a pergunta, né, e quanto você tem no seu último mês de trabalho? Aí ele fala, nada. É verdade, começa com isso. Como é que é tudo pra você, se você tem que pagar o padeiro, se tem que pagar o construtor, se você tem que comer, fazer todas as coisas, quanto é que você fica? só não se paga. E aí nasce o primeiro ensinamento. Pague-se primeiro e depois você... E o que aconteceu é que o o Bansir e o Kobe, que são os amigos, que eles decidem perguntar pro Arcade o que eles estão fazendo, eles trazem um monte de gente junto pra aprender também, né, e receber ensinamentos. Daí o Arcade, ele faz a pergunta, ué, mas quantos de vocês aqui têm bolsas vazias? E aí todo mundo levanta a mão. E o Arcade, ele começa a ver, bom, mas como é que isso é verdade se todos vocês ganham coisas diferentes, você tem famílias com tamanhos diferentes, vocês têm realidades diferentes, né? Porque na prática é justamente o comportamento de que, pô, você tem que gastar menos do que você ganha, é inovador, né? Isso é absolutamente... Na verdade, a inovação é essa, né? Mas essa parte é muito legal, né? É um momento que ele rebate as pessoas que estão lá. Eles se juntam todos já no aprendizado, mas aí já é no momento que o rei fala pra eles irem lá no negócio, não é isso? Aí o rei fala pra ele reunir as pessoas, porque o rei percebe que a Babilônia é um lugar rico, mas que pouquíssimas pessoas têm a capacidade de ganhar dinheiro, como se algum político fosse realmente se preocupar com isso. O rei da Babilônia, ele com certeza era fictício mesmo. Aí tava ali, ele junta a galera, coloca lá, e aí eles vão
começam a discutir. E ele fala, olha, você precisa guardar uma moeda de cada 10 que você vai pegar ali e tal. E aí, na hora que ele fala isso, as pessoas todas começam a reclamar, né? Falar, mas como é que eu vou guardar se meu dinheiro mal dá pra poder fazer as compras básicas e tal? E daí ele fala, é verdade que vocês todos ganham salários diferentes, né? E sim, todo mundo. Tinha uma pessoa que é o cara que conserta carruagem, o outro cara faz sei lá o quê, cada um é comerciante, o outro não é. E aí eles todos concordam com essa afirmação. Então, como que todos vocês ganham valores diferentes e todo mundo tá sem dinheiro, né? Porque as pessoas readequam o padrão de vida à quantidade de dinheiro que elas ganham. Então, acho que esse é um dos pontos mais legais, assim, porque ele consegue realmente fazer uma quebra. Ele não tem dinheiro sobrando pra ninguém, independente das pessoas ganharem quantidade de dinheiro, tem famílias de tamanho diferentes, né? Nunca sobra, é impossível sobrar. Justamente nessa hora que ele fala, olha, vários homens diferentes ouvindo os meus ensinamentos e todos sem moedas de ouro nas suas bolsas, né? Ganhando salários diferentes, né? Salários que eu digo, talvez seja o melhor termo, remunerações diferentes com as atividades que fazem. E por que as pessoas não conseguem juntar dinheiro? O Raul já deu aqui um spoiler, porque eles sobem um padrão de vida assim que eles começam a ganhar mais. Como não deixar que isso aconteça, então, na opinião de vocês? Complementando o Raul, acho que é exatamente a questão do imediatismo, né? Inclusive o livro retrata isso uma hora, que fala assim, vocês querem um saco de ouro ou uma tábua de argila com conhecimento? E aí vem aquele coro, ouro, ninguém quer conhecimento. E aí ele fala, eu dou o ouro e daqui a pouco vocês estão chorando que nem uns bebês porque não tinham conhecimento. Então acho que é exatamente isso, as pessoas têm uma tendência natural a ser muito imediatista. Então sobe o padrão de vida, começa a ganhar mais, automaticamente já leva lá pra cima. E aí entra naquele ciclo que nunca consegue sobrar nada. Nessa conversa do Banzir e o Kobe, quando eles estão decidindo, putz, o que a gente vai fazer pra conseguir melhorar a nossa qualidade de vida? Vamos falar com o Arcádio? Eles estavam até falando, nossa, o Arcádio é tão rico, bem que eu não me importaria de encontrar ele numa vala escura e roubar a bolsa dele. E aí um deles fala, cara, mas olha o que você tá pensando. O Arcádio, ele tem um fluxo de renda consistente que garante que a bolsa dele esteja sempre cheia. E se você for roubar ele uma vez, vai ser uma questão de tempo até ela voltar a ficar vazia como ela teve a vida inteira. Acho que a grande solução é o que ele mesmo fala, né? Porque ele coloca pra você viver como se você só tivesse as 9 moedas de cada 10, né? Que é o 10%, né? Porque as moedas que é mais fácil de ver, né? Mas ele fala pra que eles vivam... E, na verdade, esse ensinamento repete em todas as histórias, né? Acho que esse é o único que repete em todas as histórias, esse do 10% ali, de cada 10 moedas, uma. Então, se você se paga primeiro... Acho que isso é uma coisa que a gente já ensina hoje em dia, por causa do livro, provavelmente, né? Que a gente nem sabe de onde que a gente começou a ensinar isso. Mas o se pagar primeiro, que é uma coisa que muita gente repete, acho que Pai Rico, Pai Pobre, todos os livros de finanças acho que repetem a mesma coisa. O dinheiro caiu na conta, você separa aquele que você não vai gastar. Se você tivesse que viver com 10% a menos do seu dinheiro, você certamente conseguiria viver, né? Então você se impõe isso antes de tudo. Eu acho que hoje em dia a gente já exagera mais, né? A gente já fala ali eu falo já dos 25, pra mim já foi subindo a régua. Acho que começou lá no 10% quando o povo não tinha costume. É que 10% é um início muito bom, né? Sim. O Arcádio, ele teve um mentor que ensinou pra ele, começou a juntar o dinheiro muito cedo, diversificou em negócios, mas na opinião de vocês, por que pessoas com o mesmo início podem ter trajetos totalmente diferentes, até com mesmas capacidades, ou um até com mais capacidades do que o outro? Quais são as escolhas fundamentais para poder ter um destino melhor em termos financeiros? Nesse ponto específico aí, eu acho que eu vou ser o único que vou divergir, né? Eu enriqueci antes de empreender. Então, assim, eu acho que o que fez a grande diferença foi... Eu sempre tive... Como eu vim de uma família que também não tinha tanto dinheiro, na verdade, tinha bem pouco dinheiro, e eu vi muito meus pais brigando por conta de grana, eu sempre tive medo de dívida. Então, uma coisa que eu sempre tive, acho que isso aqui é uma coisa que talvez a gente compartilhe, todo mundo tem medo de dívida. Medo de dívida, acho que é um ponto principal das pessoas que pelo menos não ficam pobres. Acho que esse é uma parte importante de ficar rico, é não Primeiro ficar pobre. Isso é um bom ensinamento. Primeiro, não fique pobre. Porque se você fica muito fudido, é muito difícil voltar pro zero. Chegar no zero é difícil pra quem tá muito embaixo, né? Então é igual, sei lá, imagina a gente faz associação com o corpo, né? Você pesar 150 quilos pra voltar pra 80 é mais fácil você ficar musculoso, só magro e ficar musculoso, do que ter que perder o peso e voltar. Então acho que esse era o ponto principal. E eu sempre investi, eu não gostava de ficar sem nenhum dinheiro. Então, por mais que eu não soubesse ainda a melhor forma de investir, 10 anos atrás ali, eu ia lá, acreditava naquilo que o banco me oferecia, mas existia uma intenção de acumular, né? Uma intenção mínima ali de acúmulo. Eu sempre tive o interesse em acumular dinheiro. Então, quando eu fui ganhando dinheiro, eu já vivia com menos dinheiro do que eu ganhava. E aí, quando esse dinheiro foi aumentando na carreira de executivo ali, começou com um salário de, beleza, R$1.000, mas aí vai subindo. Quando eu virei executivo, eu já ganhava 15 mil, 50 mil, 70 mil. Quando foi ver, já tinha muito dinheiro e eu já tinha mania de investir, de acumular. Então, quando eu fiz 25 anos, eu ainda não tinha ganhado muito dinheiro da minha empresa mesmo. Não tinha empreendido nos meus negócios e feito muito dinheiro com eles. Mas eu já tinha construído um patrimônio considerável. Já tinha passado de 1 milhão com 25 anos de idade sem nunca ter tido dinheiro da minha empresa em si.
Eu acho que empreender é indiscutível, né? É uma forma muito boa de acelerar o enriquecimento. Mas eu acho que essa questão também de estudar investimento é muito boa, porque a gente pega 2 médicos com os mesmos salários, a mesma formação. Vai ter um que vai estar muito bem de vida e vai dar outro que vai estar endividado. Comprou um carro em milhares de prestações, financiou um apartamento muito caro, e ainda que ele tenha um bom salário, ele não consegue ali evoluir na questão financeira. Então, buscar conhecimento também é uma forma, é até o que o livro ensina, né? Uma forma muito boa de você conseguir evoluir na parte financeira. A gente fala de empreender como se o output, o resultado disso, fosse exatamente o mesmo de você investir. Por exemplo, se você fala que investir consistentemente, todo mês, comprando um CDB que rende 100% do CDI, ao longo do tempo, chances são de que você vai, caso você não mexa naquele dinheiro, construir alguma fortuna, algo que possa te fazer ter liberdade financeira. Mas se você tentar vários negócios, pode ser que um deles em algum momento dê certo, mas pode ser que não também. Então, acho que isso também traz alguns paralelos em relação à forma como a gente decide insistir no erro. Então, uma coisa que o Algamis falou pro Arcade foi que no momento em que ele começou a poupar o dinheiro, o Raul estava falando, ele ficou 1 ano para poupar esse dinheiro, para depois apostar tudo em um empreendimento de um cara que deu um conselho que não tinha nada a ver com o que ele fazia. Pra comprar pedra. Era alguém que Era um vendia olheiro tijolos, para Eu vou- comprar pedras preciosas. Exatamente. Era o oleiro o que ponto faz tá aqui. tijolo, Isso. Exato. tijolos. E aí você vê, o cara ele tá no negócio de tijolos, ele fala, tá, compre joias para revender isso daqui. E aí o Arcade, ele num primeiro momento errou em confiar nesse cara. Mas aí o que o Algamis falou? Não confie em conselhos de pessoas que não têm propriedade para falar sobre aquilo. Ele aprendeu com o erro. E aí ele depois conseguiu fazer com que, beleza, agora eu tenho dinheiro guardado. Só que ele errou de novo. Por quê? Porque quando ele começou a ver os rendimentos do dinheiro que ele estava acumulando, o que ele estava fazendo? Comprando um banquete para a família de vez em quando e fazendo com que as crianças desse dinheiro acumulado, eles acabassem sendo mortas, né? E não conseguissem gerar netos também. Então o que o Arcade ele mostrou foi que é muito importante com que, sim, você erre. Eu acho que no Algamis ele podia ter dado toda de cara, né? Sem deixar ele se ferrar. completamente. Mas se a partir do momento você fica insistindo no erro, então via de regra você tá fadado a, capitulação e morte, porque você não vai conseguir tirar nada a partir disso. O melhor personagem do livro pra mim é um dos que menos aparece, que é o Algamis, que é o que ensinou o Arcade a poupar e pegar esse dinheiro poupado e multiplicá-lo ao longo do tempo. Então, quando ele deu o primeiro conselho, poupe dinheiro, né? De cada 10 moedas que você ganha, 9 você gasta, pelo menos uma é sua. Aí o Arcade poupou o ano inteiro, aí o Algamis voltou lá e falou, e aí, como é que tá a vida dele? Falou, poupei e entreguei o meu dinheiro pro Asmur, que era o oleiro. O oleiro, comprar como foi falado joias aqui, ele preciosas. fabrica tijolos. Por quê? Porque ele falou que ia lá pra Tiro, uma cidade fenícia, que era muito famosa na antiguidade pelas moedas de prata bonitas que faziam. Tinha a face do Hércules, na face da moeda do Hércules, e no reverso você tinha uma águia muito bonita de Tiro. Mas o ponto foi que o Arcade, ele primeiro tinha um mentor, que era o Algamis, depois ele foi pegar conselhos de negócio com um cara que fabricava tijolos e queria comprar joias. Esse cara, ele foi iludido pelos fenícios. Ele comprou cacos de vidro e todo o dinheiro de 1 ano de poupança que o Arcade tinha feito veio a se perder. E esse foi o primeiro erro dele, mas logo na página seguinte, na minha versão, essa página 37, novamente ele poupa, recupera o dinheiro e dá um banquete, como foi dito. Ele Ele gastou simplesmente gastou tudo. E aí o Algamis novamente fala, né? Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? E aí vem uma frase muito icônica. Primeiro reúna um exército de escravos dourados e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos sem sentir remorsos.